Ele fundou uma das agências independentes mais inovadoras do país. Para entender sobre o futuro da comunicação, o impacto da tecnologia na publicidade e a importância do propósito para as marcas, eu converso hoje com Cláudio Calim, CEO da Tech Soul. Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Sônia. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Eu sou curiosíssima sobre como lidar com publicidade nesses tempos de fake news, coisas, enfim, mirabolantes passeando por aí, formadores de opinião se enganando. Como é que é lidar com publicidade num ambiente como esse? Olha, é verdade, o ambiente mudou bastante, né? Eu acho que nos últimos anos, sei lá, 20 anos, 30 anos, a publicidade vem mudando, mas especialmente nos últimos 10 anos, o ambiente mudou bastante. Hoje você tem uma possibilidade enorme de mídias, possibilidade enorme de porta-vozes, qualquer um com celular na mão virou uma mídia, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados extras. Acho que a primeira coisa que é importante para qualquer um que trabalha com publicidade é lidar com verdade. As marcas têm que mostrar a sua verdade para as pessoas. Acho que hoje... Mais hoje do que nunca, né? Sem dúvida. O consumidor hoje ele quer ter um diálogo com uma marca que ele admira. E ele só vai admirar aquela marca que fala a verdade para ele, né? E hoje é muito fácil descobrir quando não é verdade. Esse que é o problema. Então, acho que a premissa básica é você trazer verdade para aquilo que você está comunicando. Tá. Outra forma de fazer, num segundo momento, é você falar com a pessoa correta na hora correta. E aí você tem bastante técnica. Isso é uma coisa que evoluiu bastante no mercado publicitário, né? Tem muita técnica, tem muita informação, muita possibilidade de você atingir... algoritmo? Com algoritmos, com pesquisas, com ferramentas, né? De você falar com a pessoa correta na hora correta. Então, isso é técnico. Só que não adianta só falar com uma pessoa na hora certa, né? Falar uma verdade na hora certa. Você tem que conquistar o coração dessa pessoa também, né? E para isso a criatividade entra. Então não adianta nada você ser extremamente técnico se você não tiver criatividade. E o inverso é a mesma coisa, não adianta você ser extremamente criativo se você não falou com a pessoa correta na hora certa. Então, acho que isso é a nossa, inclusive a nossa crença. O nome, né? Tech Soul vem daí. Já traduz. Quantos anos tem? A Tech Soul vai fazer 8 anos agora, né, em 25. A gente nasceu em 17. Vocês começaram provavelmente pequenos, né? A história é muito bacana, porque nós éramos executivos de grandes agências. Num dado momento, a gente entendeu que a gente podia fazer diferente do que as grandes agências vinham fazendo, as agências internacionais, os grandes grupos. Tinham algumas amarras que a gente achava que não interessavam para a gente naquele momento, e a gente lançou... Para a gente ou para o consumidor? Para o consumidor, você tem razão, né? E acho que a gente, como agente do consumidor, tem toda a razão. E aí a gente montou a Tech Soul para isso, para que a gente pudesse fazer, usar esse binômio que a gente acredita muito, que é a técnica e a criatividade a serviço do consumidor. E é muito bacana, porque quando a gente começou, éramos só nós, os sócios, o primeiro cliente foi o Banco BTG, né? Mas como a gente não tinha muito trabalho para mostrar, a gente falou, poxa, a gente precisa criar algum fato, alguma coisa. E a gente foi para cima de um bar. Nosso primeiro escritório foi em cima do Bar Astor, em São Paulo. Então era exatamente ali, porque uma delícia tinha ali. Uma conversa, né? A gente chegava para um possível cliente, para algum prospect, para alguma empresa, falava, onde vocês ficam? A gente fica em cima do bar. Pô, o Astor é demais, eu adoro, tal, não sei o que lá. Então já tinha uma conversa. E a gente ficou alguns anos ali, aí depois a agência cresceu e a gente teve que sair de lá, mas a gente levou a chopeira com a gente para o nosso escritório novo. Cláudio, quando vocês se viram com um banco do tamanho do BTG, qual foi a linha que vocês ainda atendem o BTG? Não, hoje a gente não atende mais o BTG, hoje a gente trabalha com o C6. Criaram toda... A gente criou toda a identidade, o nome, a gente criou tudo isso para o C6. Mas naquele momento com o BTG, acho que era um momento importante do banco na época, ele precisava se mostrar como uma marca importante no mercado financeiro, ele era um banco de nicho, era um banco de investimento, as pessoas não entendiam muito bem o que era ser um banco de investimento, há 7, 8 anos atrás, né? E a gente começou a explicar para as pessoas que era um grande banco, né?
e ele teve seu crescimento e tal. E aí, anos depois, a gente começou a trabalhar com o C6, e o trabalho com o C6 foi... Foi desde o começo? Desde o início. A gente criou o nome, porque a marca criou é a marca, muito forte. O posicionamento, e foi muito interessante, porque os fundadores chegaram para a gente e falaram assim, bom, a gente vai criar um banco para todo mundo. Ele é um banco digital, ok? Foi antes ou depois do Nubank? Ele é posterior ao Nubank. Tá. Ele é posterior ao Nubank. Só curiosidade. É um banco digital e, se você reparar, a gente nunca usa a palavra digital na comunicação do C6 desde o início, porque o digital é meio, não faz sentido. Itaú, Bradesco, os grandes bancos são extremamente digitais, né? A gente não pode negar que eles são. Então, mas o C6 foi um banco que nasceu digital e, por conta de nascer digital, o que os fundadores contavam para a gente foi, poxa, a gente vai estar na vida das pessoas de uma forma muito mais intuitiva, muito mais simples, né? Cláudio, vamos entrar um pouquinho no assunto marketing digital. Como é que você vê isso? Quais as vantagens? Eu acho que tem a digitalização da comunicação deu diversas possibilidades. A gente tem desde a parte de search, né, de busca, a parte dos grandes portais, aí depois começam as redes sociais e os influenciadores, né? Então você tem várias vertentes dentro do que é chamado marketing digital, né? Então isso são possibilidades. Não é todo anunciante que precisa usar tudo, né? E nem não é todo anunciante que precisa de cada uma dessas coisas. Mas acho que você tem que ter uma estratégia, entendendo quem é o seu público, como esse público funciona, para você saber utilizar quais são as ferramentas importantes para este público, né? Então, como é que mapeia isso? Eu queria que você fizesse uma comparação de você com você. Tá. Você, há 25 anos Perfeito. Atrás, e você agora. Como é que você entendia a publicidade, como você entende hoje? Isso é muito legal saber. Eu acho que tem uma coisa que não muda, tá? Que é a ideia. A ideia é o mais importante, seja há 25 anos atrás, seja hoje. Tá? O que existe hoje é muito mais informação e muito mais possibilidades. Eu, há 25 anos atrás, fazer uma campanha de qualquer cliente meu, a gente fazia um filme para a TV, fazia um anúncio de revista, entregava um fotolito, estou falando do século passado, entregava um fotolito na Editora Abril, entregava uma fita de vídeo na Globo, na Bandeirantes, na Record, então, ia no final de semana, ia para casa dormir e esperava 1 mês e meio, 2, para saber os resultados, né? Essa era a minha vida há 25 anos atrás. Hoje, a entrega do material é só o começo da jornada, porque a gente monitora os acontecimentos em real time, né? Se tem necessidade ou não de mudança de rumo, a gente pode fazer na hora, né? E a gente vai entendendo que começa a ter um diálogo com esse público. Agora, o que existe são possibilidades. Hoje, a gente pode fazer campanhas específicas para públicos específicos em horários específicos, né? Então, sei lá, São João na Paraíba, que a gente sabe que é um negócio absurdo, né? Que as pessoas é uma festa gigantesca. A gente tem clientes que têm necessidade de falar com esse público, então a gente consegue mapear, primeiro, como é que é o deslocamento do público para o São João. Então a gente consegue saber de onde eles estão saindo, como é que a gente vai falar. Depois a gente fala com eles, a gente entende depois na volta o que eles vão fazer. Então as possibilidades são enormes. Eu estou querendo abordar essa história da fake news, né? É uma coisa que a gente ainda tem que aprender como lidar? Eu acho que a gente não vai conseguir deixar é uma coisa que vai existir. Vai ser, não tem jeito. Hoje todo mundo tem a possibilidade de fazer isso. Mas eu acho que o importante é você agir rápido. Então, você cria esse colchão reputacional, é um processo, é algo que você constrói durante anos. Pode acontecer uma eventualidade de alguma coisa específica, mas se você detectar isso, é importante agir rápido. Eu acho que a inércia é pior do que a ação, nesse caso específico, né? Porque senão você deixa o negócio crescer muitas vezes. Rápido, né? É muito rápido. Em monitoramentos que vocês fazem, eu não sei se algum cliente que se atende no sistema financeiro faz isso, existe uma rede de monitoramento para ver se está dando, olha, ali está dando um sinal vermelho, parece que está entrando um hacker, entendeu? Ali está dando...
Sônia, isso é online. A gente tem lá os dashboards, né, que as pessoas ficam na tela olhando, sentimentalização de posts, o que as pessoas estão falando, se a gente precisa agir ou não. Né? Isso é online, isso acontece. Tanto na agência como no anunciante. O anunciante também tem essas ferramentas. Queria falar um pouquinho sobre redes sociais. Não sei, poucas pessoas sabem, mas quando os jornais foram criados, né, houve um pavor na sociedade. Por quê? Esses caras vão escrever o que eles quiserem, como é que a gente vai contestar, o que vai acontecer? Claro que ali, meio bem lerdo, né? Bem mais lerdo. Mas acabou que a mídia funilou, né? Quem tinha credibilidade ficou, perfeito. Quem não tinha morreu. Como você vê hoje, com essa abrangência do mundo fake news, isso vai canalizar para um... Vai. Você acha? Eu acho que sim. Até eu estava lendo um dado essa semana que o investimento em influencers diminuiu no último ano, né? Então, ou seja, os anunciantes estão entendendo que associar a sua marca a certas pessoas já não é tão interessante. Você não tem como fazer a triagem de cara, né? Eu acho uma ferramenta espetacular para muitos casos. Tem muito influencer fazendo um trabalho espetacular. Mas, como em todo negócio, tem muita gente que não faz um bom trabalho. E os anunciantes estão entendendo que associar a sua marca a influencers que não têm esse controle, não têm essa possibilidade, não é um bom negócio, né? Por outro lado, o espectador, né, o espectador, ele também já sabe separar quem é aquele influencer que dá a opinião dele porque ele realmente gosta daquele produto, ou ele conhece daquela coisa, ou ele está sendo simplesmente pago para isso, né? Então, o próprio consumidor já faz essa triagem, né? E eu acho que é bem isso que você falou. Mas você acha que já faz? Acho que faz. Acho que esse dado da diminuição do investimento já mostra isso. Já está fazendo. Eu vou falar sobre duas pessoas que não são influencers, entre aspas, né? A Kim Kardashian. Perfeito. Né? Acho que o ser humano que mais é o máximo. Né? Ela tem 370 milhões de seguidores. É mais que a população dos Estados Unidos. Tá? Me pergunta quantos seguidores tem o Barack Obama. Não tenho ideia. Deve ter, sei lá... 36 milhões. 36, 10%. Então, essa disparidade, você acha que vai chegar a um equilíbrio? Porque eu fiquei pensando muito tempo assim, por que acontece isso? Antigamente, Cláudio, quando essas mídias não eram tão abrangentes, talvez as pessoas olhassem para as outras pessoas e falassem assim, puxa, um dia eu vou conseguir aprender o suficiente ou alguma coisa e chegar a 1 milímetro do que o Barack Obama é, né? Então, você fazia um esforço para cima. Hoje em dia, você fica em casa, olha para Kim Kardashian, que nunca fez um produto, não é atriz, não canta, não dança, sei lá, não é cineasta, não tem uma profissão, né? Perfeito. E, nossa, olha como ela é conhecida e famosa. Então, eu vou poder ficar famosa que nem Sim. ela. Tô louca? Não, eu acho muito legal isso, porque dá possibilidade para muita gente que não tinha possibilidade não tinha voz, né? Porque não tinha palco, não tinha microfone, não tinha nada. E hoje as pessoas têm essa possibilidade de falar o que pensam, falar o que querem, falar né, muitas vezes coisas erradas, ok? Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Mas eu acho que para as marcas, é importante as marcas entenderem com quem que elas querem estar associadas. Exatamente, né? Eu acho que aí é um caminho, né? Acho que no nosso lado da publicidade, a gente tem que ajudar os anunciantes, as marcas, a selecionarem com quem elas querem estar junto, né? Isso é muito frequente hoje no tempo todo. Acho que do mesmo jeito que a gente ajuda a selecionar os veículos de comunicação ditos tradicionais, né, ou os outros veículos, a gente tem que ajudar também nessa questão das redes sociais, porque
pode parecer terra de ninguém, as redes sociais, mas não é. Ela tem que ter regra. Eu sou conselheiro do CONAR, né? Tá. Que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Mas quantos setores têm uma alta regulamentação como o CONAR? Pois é. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Não tem. E é um modelo muito bacana, muito interessante, que acho que a publicidade brasileira dá show para o mundo, né? E a gente tem analisado bastante a comunicação em redes sociais, porque o que acontece, muita gente que faz comunicação em redes sociais, por ter um microfone, por ter um celular, acha que pode fazer qualquer coisa. E não pode. Tem regra, tem um... Você é a favor de uma regulamentação nessa... Eu acho que regulamentação talvez seja muito forte. Eu acho que tem que ter regras. Né? Eu acho que... Eu não acho que não tem que ter... porque as pessoas às vezes usam regulamentação como censura. Não, eu não acho. Acho que as redes sociais estão aí e acho importante que as pessoas tenham possibilidade de ter voz. Isso eu acho importante. Mas eu também acho que as pessoas têm que ter responsabilidade sobre aquilo que falam. Né? Não podem sair falando... responsabilizadas por isso, serem responsabilizados por isso. Não pode sair falando qualquer coisa nem fazendo qualquer coisa. Então, no CONAR, a gente olha isso. A gente tem as regras. As pessoas, por exemplo, não pode ter consumo de bebida alcoólica por menores de idade. Se o cara fizer uma comunicação, consumo de bebida alcoólica por menor de idade, o CONAR vai tirar do ar. Né? Então, não pode ser terra de ninguém. Né? Agora, como achar esse caminho que está sendo complicado? É complicado, né? Sim. Como é que a inteligência artificial, você acha que entra ajudando nesse sentido? Ajuda. No nosso negócio, a inteligência artificial ela entra em diversos momentos. Né? Ela ajuda a gente na produção audiovisual, né? Que eu acho que essas coisas as pessoas veem nas campanhas, né? Muitas vezes aquele modelo não existe, aquilo ali é uma inteligência artificial que criou. Né? Ela entra nisso, ela entra na produção de músicas, ela entra no auxílio a gente no desenvolvimento de planejamentos estratégicos, onde ela faz correlações entre públicos, sazonalidades, esse tipo de coisa. Então a gente consegue, né, ela faz públicos que a gente chama de Me Too, né? Então se deu certo para esse público aqui, se a gente fizer para esse aqui, será que vai dar certo também? Então, ela ajuda. Ajuda, né? Ajuda a fazer essas correlações. Ela ajuda, no caso específico de monitoramento de redes sociais, ela ajuda. Então, ela consegue detectar padrões específicos de mensagens. Então, a inteligência artificial tem ajudado bastante a gente em todas as fases do processo. Algoritmos, você tem alguma opinião sobre esse funcionamento dos algoritmos? Eu acho, assim, bom, tem algumas visões, né? Eu acho que quanto mais fechado forem esses algoritmos, a gente vai deixar com que as pessoas sejam menos, tenham uma mente menos aberta, né? Eu brinco com os meus filhos, por exemplo, que se eu pegar o Spotify deles, só vai ter as músicas que eles gostam, funk. Então, quando eles vão no carro comigo, eles ouvem a minha música, eu falo para eles que eu estou possibilitando eles de ter uma mente mais aberta. Sair fora do algoritmo. Exato, sair do algoritmo, conhecer mais coisas. Eles reclamam pra caramba, tá? Mas eles ouvem as minhas músicas. Mas acho que isso é uma forma de fazer com que eles tenham mais possibilidades, ouçam mais coisas, né? Porque senão o algoritmo só vai dar aquilo lá que ele gosta. Né? Por outro lado, ele é mais assertivo. Né? Então, existe aí uma linha tênue entre fazer com que as pessoas conheçam mais coisas e entregar aquilo que exatamente que ele precisa. Ele precisa, né? Enfim, eu sou muito fã do Yuval Harari. Sim. E o historiador, filósofo, enfim, para mim ele é uma pessoa que tem grande análise e visão de passado e está se acertando no futuro. Ele tem uma frase que ele tem repetido, que é a seguinte: os seres humanos vão perder controle da sua própria história em 5 anos. Isso que ele fala sobre inteligência artificial. Perfeito. O Bill Gates deu uma declaração outro dia que as pessoas já não entendem como é que a inteligência artificial resolve problemas. Está resolvido, mas não sabe como chegou lá. Essas duas coisas juntas
traz alguma insegurança para você? Isso é um lado meio sombrio, né? Bom, a gente pode olhar, a gente já não lembra mais os telefones dos nossos pais, dos nossos filhos, né? Tudo na nosso celular. De cor a gente não sabe mais. A inteligência artificial lembra. Pois é. Mas você sabe que eu tive no SXSW no ano passado e essa era uma discussão grande naquele momento de que se a gente vai ser controlado ou não pela inteligência artificial ou se a inteligência artificial vai tomar o lugar de todos os trabalhadores do mundo, né? E tinha um dos pensadores que chama Scott Galloway, que falava uma coisa que eu achei bem interessante. E eu estou vendo isso dentro da minha empresa. A gente usa a inteligência artificial. Isso não quer dizer que a gente vai demitir as pessoas. Não. As pessoas vão mudar a forma como elas trabalham. Claro, você não então, vão trabalhar de outra forma. Então, vai ter que fazer análise de todos os números, compilar e saber... Não precisa, tem que saber mexer naquilo, como é que vai correlacionar as coisas. Tal. Então, para o que o Scott Galloway falava, para as funções metódicas, as funções mais específicas, talvez a inteligência artificial faça esse trabalho. O que a gente vai precisar ser é um generalista criativo, a expressão que ele usou, sabe? Porque se você for um generalista criativo, você vai saber manejar com as ferramentas de inteligência artificial e usar aquilo a seu favor, né? E a gente tem visto isso bastante dentro da agência. As pessoas que utilizam, e é engraçado, que as pessoas que utilizam a inteligência artificial, na maioria das vezes, as que melhor se adaptam são as pessoas mais velhas, as pessoas com mais experiência. Porque o input já está lá, né? É interessante que você fala, inteligência artificial, coisa, né, tecnologia, coisa de jovem, mas quem melhor se adapta são as pessoas com um pouco mais de experiência, porque tem mais repertório, porque tem uma questão de não querer competir com a máquina. Não, peraí, como é que eu uso a meu favor? Vai ouvir vários tipos de música. Exato. Não vai ficar só numa música que te mandam. Então, isso tem sido muito interessante. A gente tem visto isso na agência, a gente tem contratado pessoas mais experientes, né? Temos jovens e a gente treina os jovens, é uma delícia trabalhar com jovens, está tudo certo, né? Mas a gente tem trazido pessoas com mais experiência, porque essas pessoas conseguem fazer com que os jovens cresçam e conseguem se adaptar melhor à utilização da inteligência artificial. Tem sido uma experiência muito interessante. Talvez pessoas menos amarradas, eu não sei. Eu acho que tem mais repertório, já passaram por várias situações, entendem que muitas vezes aquilo ali pode parecer interessante, mas tem o lado humano que não funciona, tem uma questão de não brigar com a máquina, não querer ser mais, sabe, aquela coisa. O jovem, muitas vezes tem isso, né? Querer ter razão, né? Às vezes, cara, dá um passinho para trás, vamos tentar, né? Então tem sido muito interessante essa experiência, né? Vamos falar um pouquinho de Brasil. O Brasil, enfim, segundo país que mais usa o WhatsApp, né? É super... usa vídeos, o índice é muito alto, né? Uhum. Como aproveitar isso na comunicação de marcas? Bom, isso é muito bacana porque é o que você falou, o brasileiro ele é conectado e ele é engajado, isso é muito legal, né? Então você pode trazer informação, trazer peças criativas que o brasileiro vai interagir, vai falar, vai fazer. Então, isso é legal. O mercado de comunicação no último ano cresceu por volta de 20%, né? O que é muito bacana. Nossa. Né? O mercado brasileiro de comunicação, de publicidade, né? Cresceu perto de 20%. E isso muito porque o brasileiro gosta de propaganda, gosta de boa comunicação, gosta de interagir com marcas, né? A gente tem marcas muito fortes no Brasil que estão presentes na vida das pessoas, né? Mas acho que é muito interessante também a gente olhar que o Brasil são diversos Brasis, né? Então, muitas vezes a gente quando tem uma conversa com pessoas, as pessoas perguntam sobre o mercado publicitário, falam, poxa, essas novas tecnologias, essas novas mídias, o mundo digital e a mídia tradicional, vai morrer a televisão? Eu falo, gente, o Brasil não é a Faria Lima, né? O Brasil não é aqui o Itaim ou não é só o Leblon. O Brasil é muito grande, tem realidades muito diversas. Então,
todos os veículos, todos os meios têm a sua utilidade para certas necessidades, né? Eu não sou daqueles caras que acham que vai morrer a televisão, como eu não achava também que ia morrer o rádio porque entrou a televisão, Exatamente. ou não morreu a televisão porque entrou o cinema, ou o cinema morreu porque entrou a televisão. Eu não acho que todos os meios têm as suas utilidades. No Brasil, então, mais ainda, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso, e o Brasil tem, não é o... eu tento falar para o meu time lá de criação, gente, a gente não pode criar para as pessoas desse Brasil com a cabeça de quem está na Faria Lima, com a cabeça de quem vive no Leblon. Mas aí você faz uma campanha separada para cada... Sim, hoje é possível fazer isso. Tem que fazer, né? Totalmente, você tem que fazer separado para cada público, para cada região, para cada necessidade, né? Hoje você pode fazer, e você pode segmentar inclusive no meio. Engraçado, você falou sobre o rádio, né? O rádio era para estar morto. E hoje é um espetáculo. É um espetáculo, é um dos meios que mais cresce. Mídia exterior e rádio crescem assim muito, muito rapidamente no Brasil, o que é muito legal. Mas você sabe que eu tenho uma teoria para isso. Agora não estou falando, não é informação, não é? Tá. É teoria. Eu acho que depois da pandemia, quando a gente ficou muito recluso e muito preso, o brasileiro sentiu a necessidade de ir para a rua. O brasileiro precisa da interação. O brasileiro precisa conversar. Então, as pessoas foram para a rua. E aí os meios de comunicação que estão na rua, rádio e mídia exterior, cresceram muito. E hoje a gente tem muita informação vinda desses meios. Hoje a gente consegue medir tudo, Sônia. Consegue medir o cara que passa na frente do shopping na hora X e eu consigo mandar uma mensagem específica. Olha, eu tenho uma loja dentro do shopping que você está passando na frente. Hoje a gente consegue fazer isso, né? E consegue ligar com rádio. E aí a gente mede se o cara ouviu o nosso spot de rádio e se ele abriu uma conta no C6 nos próximos 15 minutos, a gente consegue relacionar isso. E medir a escrita, o print. O print. Também tem possibilidades para públicos específicos. A gente não pode esquecer o jornal, papel, revista. Então, o jornal, a mídia impressa, não é só impressa, né? Hoje ela é consumida, ela é consumida eu gosto do jornal físico. Eu ainda tenho em casa e tal. Mas eu sei que tem muita gente que não tem mais o jornal físico, mas continua consumindo mídia impressa, continua consumindo jornais. Hoje a gente tem players muito importantes no mercado editorial e a gente continua usando isso como ferramenta, né? Então, cada um vai ter seu espaço, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Cláudio. Obrigada mesmo. Obrigado. Bom, gente, o programa está terminando. Obrigada pela companhia e até a próxima semana, aqui na Band News TV. Não percam!